Gente, Jesus foi a personalidade mais anti-identidade fascista da história, né? É ou não é? Thalita tá pirando na maionese. Gente, Jesus era o antifariseu. O fariseu era aquele cara que arrotava a moral, né? Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É o cara que se reprime o outro, né? É antimoralismo. Jesus é isso. Amai a si mesmo, aceita-se a si mesmo, do jeito que você é, né? É o amor incondicional. Professora, Thalita, o que isso tem a ver com a ciência política? Gente, a ciência política, psicologia, psicanálise, filosofia, linguística, história, obviamente, né? Estão mostrando, gente, que a gente está vivendo num Thalita que pira. Eu sou mestre em gestão urbana, sou cientista social, trabalho na área há mais de 10 anos, entende? E parece absurdo, posso pôr as referências para vocês depois, mas sim, a gente está vivendo numa sociedade, presta atenção, o fariseu, o hipócrita, né? Pensando na construção da identidade do sujeito que é capaz de reprimir ao outro. E por que ele reprime o outro? A ponto de aceitar a morte do outro? Porque ele reprime a si mesmo. Ele não ama nem a si mesmo para conseguir amar o outro. Entende? Então, a teoria vai dizer que a repressão de si mesmo, eu reprimo a mim mesmo e reprimo ao outro, né? Presta atenção, a gente já passou por episódios como lamentáveis, absurdos, como nazismo, fascismo, e a justificativa pseudo-racional para atrocidades e genocídios. E os filósofos se debruçaram, os intelectuais se debruçaram para tentar explicar por que e como isso acontece. Então presta atenção, reprimo a mim mesmo, sou capaz de reprimir o outro. Sabe aquele lance de que, eu tenho ojeriza de homossexual que tem trejeito? Olha, a psicanálise vai dizer que, olha, lá no fundinho aí tem alguém se reprimindo, entende? Eu achava que era piada isso aí, mas não é, gente. Aquilo que eu tenho no outro, né, pode ser, né? A gente fala sempre que pode ser. Existem relações, né? Na ciência a gente fala que existem relações, não existe determinismo, mas existem relações. A gente pode explicar causas, né? Então, eu reprimo a mim mesmo, reprimo o outro. O falso moralista, né? Por isso que o fascismo, ele pega na moral. Por isso que é lamentável, triste que as igrejas sejam utilizadas, entende? Por projetos genocidas. Que pira, Thalita? Sim, gente. Sim. Esse moralismo de que a cultura, sabe? Essa ojeriza, essa repressão. Cristo não é isso, religião nenhuma prega nenhum tipo de violência, né? No sentido de não aceitação do outro, né? E outro conceito que explica a ideia de banalidade do mal, presta atenção, o amor cristão, o amor religioso, seja de qual religião for, né? Da Umbanda, o amor, prega o amor, né? O Torá, o Alcorão, é o amor, né? O amor incondicional, ele ama por amar. Não precisa merecer o amor, entende? E o fascismo, a banalidade do mal, a sociedade contemporânea, né? O próprio liberalismo lá no início econômico, nos textos de é pobre porque não se esforça, é a ideia do merecimento. Não precisa merecer o amor de Deus, né? Para ser humano, não existe... Tem um livro da Hannah Arendt que é Condição Humana, procura, né? Pode procurar alguns textos aí sobre as origens do totalitarismo, né? E a Condição Humana da Hannah Arendt. Tem obras que eu posso citar para vocês ali que explicam um pouco na parte da linguística para você entender a fundo. Desde o Saussure até o cara que foi utilizado lá no Matrix. Ele não inspira, o Matrix, o autor fala, né? O Baudrillard, mas tem a ideia de uma criação de uma verdade, sabe? Como assim? Viajou, Thalita, não estou acompanhando. Volta na banalidade do mal. Banalidade do mal é o seguinte: eu banalizei, quando eu condiciono, então assim, todo mundo é digno de amor, todo mundo é filho de Deus.
Todo mundo, quem trabalha, quem não trabalha, quem é prostituta, quem não é, quem, entendeu? Quem é bandido, quem não é. Ó Jesus aí, né? Quem é Jesus? Jesus é o cara que andava com o ladrão, com o bandido e acolhia todo mundo, né? Era o maior defensor dos direitos humanos, né? Se o cara tem coragem de dizer que direitos humanos é só para humano direito, é porque não estudou Cristo e não sabe nada de igreja, né? Vamos combinar. Pena de morte e cristianismo não combina. Violência não combina, né? Nenhum tipo de violência. Jesus é amor, é acolhimento pleno, né? E a banalidade do mal, que a Hannah Arendt coloca, é assim. Quando eu coloco uma condição para o amor, uma condição para a humanidade, entendeu? Eu tô relativizando. Ou seja, o meu filho eu não bato. No cidadão da minha cidade, eu não trato mal. Mas o estrangeiro não merece ser tratado bem. Ah, mas aquele um lá não merece. Ah, eu sou legal com todo mundo. Mas se os esquerda comunista, eu vou lá, né? Recebi ameaça em grupo já, né? Você fala de dignidade humana, eu vou aí matar comunista, entende? Nem brincando você fala uma coisa dessa, porque é assim que começa. Morre um homossexual por dia no Brasil, né? Uma mulher é estuprada a cada X tempo, por quê? Ah, mas a piadinha só... Não é piadinha, começa com uma cantada, começa com uma brincadeirinha e vira violência e morre um homossexual por dia por ser homossexual, causa principal. Não é porque bala perdida, é porque entende? Isso é o fascismo, a repressão, eu quero que o outro acabe. E a banalidade do mal da Arendt explica isso. Então, quando eu coloco um se, merece comer se trabalha. Ela não fala desse jeito, é o que eu tô falando. Merece comer se trabalha, merece ser tratada dignamente se for bela, recatada e do lar. Merece meu respeito se for isso, merece... Entende? A condição humana, o ser humano dentro da religiosidade, do cristianismo e dentro de qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia, ele é bom, ele com o outro, amar ao próximo. E outra, a própria repressão de si mesmo, né? Então eu aceito a mim mesmo do jeito que eu sou. O processo civilizatório que coloca um monte de condição para felicidade, né? É perigoso. Eu só vou me aceitar se eu for magra, rica, nananã. Uma vez eu escutei de uma parente numa discussão lá. Quem que a Thalita pensa que é? Nem carro ela tem. Entende? Você condiciona, né? Banalidade do mal. Explica por que e como as pessoas são capazes de fazer o mal. Ah, não, pro meu filho, pro cidadão, pro meu coleguinha lá, eu sou ótima. Agora, se não é pros meus, morte, né? Além desse, só pra fechar, falei do Baudrillard lá, dos simulacros e simulações. Presta atenção. Sabe essa galera aí negacionista? Esse projeto de desestabilizar a ciência, gente, isso aí não é à toa. Não é à toa. Como assim, Thalita? Presta atenção. Se a ciência permite com que você valide o meu discurso, entendeu? O meu discurso pode ser validado pela ciência. Como assim? Você pode verificar lá com métodos de análise lógica, né, de pesquisa, a metodologia dos autores que falaram lá, desde da psicanálise até da Hannah Arendt, até da escola de Frankfurt, até, né, do Lyotard. Lyotard, ele fez uma pesquisa no Canadá sobre como que está a educação e ele, junto com o Baudrillard, junto com Lao Tzu, que é da linguística, explica um pouco essa ideia de qual é o perigo de você tirar a ciência de campo, porque daí você faz as pessoas acreditarem no que elas quiserem. Entende? Presta atenção. Se eu não tenho referência científica, qual é a minha referência? Então o cara acredita no que eu quiser. Eu, às vezes, estou discutindo, eu sou mestre em gestão urbana, trabalho com isso há 10 anos, as pessoas não têm o mínimo de respeito. Não estou dizendo que é carteiraço, que tem que me escutar como se eu fosse... Mas é o mínimo de... Ah, não, mas esse discurso aí não serve pra mim. Não, não é válido. Esse discurso da ciência é a ciência da esquerda. Como ciência da esquerda? Não existe. A ciência é universal. Eu fiz PUC, sociologia na PUC, o meu mestrado é na PUC, mas a ciência que estuda na PUC, que estuda na Federal é a mesma. Entende? Então ali, ó, quando eu tiro a sustentação científica de jogo...
eu posso fazer a pessoa acreditar no que eu quiser. Esses autores que eu falei, eles explicam o mecanismo de funcionamento disso. Então, a sociedade do signo, significante, significado, lá do Suci, árvore significa árvore, é uma imagem sonora que vai no teu cérebro, uma viagem linguística, né? Significante, significado, coisa real e significado. Nós vivemos na sociedade do código. A sociedade do código eu invento algo que não tem uma relação, pensa com uma raiz, né? O signo, significante, significado tem uma raiz e um significado conectado com a realidade, para ficar visual, né? Na sociedade do código, do Baudrillard e de outros autores que estudam a pós-modernidade, modernidade em crise, seja lá, contemporâneo, fala que a sociedade do código eu crio verdades ou elementos ou narrativas que não estão solidificadas em nada, né? A beleza as bolhas, né? As bolhas sociais são códigos, né? A felicidade. Gente, a felicidade é sinestésico, o prazer é físico. Ir no cinema e comprar no shopping, e no shopping é atender necessidade. E no shopping não é se divertir. Então, é código a ideia de que se divertir. Foi criado, entendeu? Não é lazer fisiológico. Lazer fisiológico, você consegue medir um corpo que tem lazer, entende? Então, a sociedade do código é aquela que eu crio coisas e dou significado para elas. E elas não estão conectadas com a realidade de fato. Então, tirando a ciência de jogo, a sociedade do Instagram e essa sociedade que é negacionista está criando novas verdades, entre aspas, que não estão relacionadas com a vida real, que não estão relacionadas com a ciência e que também não estão relacionadas com a religiosidade, entende? Não é, né? Faz arminha e valoriza a tortura, não é cristão, não tem por que alguém querer. Descabível essa discussão, dá tanta tristeza de pensar que eu tive que me prestar a verbalizar uma coisa dessa, né? Para pensar que o que as igrejas têm feito, Jesus, estão sendo utilizadas. Eu não critico a religião plenamente, as igrejas, né? Eu creio que tem pessoas que são mau caráter mesmo e outras que são mal instruídas, que daí dá dó, né? A demonização da ciência, da literatura, da filosofia, da sociologia tá zoando com a cabeça da galera, né? Então vamos estudar, né, pessoal, por amor a própria conhecereis a verdade vos libertará, né? Então que seja Páscoa, que a gente possa amar incondicionalmente, né? Que os valores do Cristo, que são lindos, do amar a si mesmo, aceita você do jeito que você é, não fica querendo se reprimir porque os outros, a sociedade exige coisas de você, isso você se reprime, faz mal pro teu corpo. Tem um monte de doença física e psicológica que vem dessa repressão de si mesmo. Se aceita. Aceita a tua casa do teu jeito, a tua rotina do teu jeito, o teu trabalho do teu jeito. Não fica se espelhando no outro, entende? A sociedade é podre, violenta, né? E a gente fica sofrendo porque quer ser o outro, porque quer ficar vivendo de fetiche, de moralismo, de hipocrisia. Deixa o fariseu, não sei como é que chama, dos fariseus, né? Pra lá, vamos viver o amor pleno, primeiro a si mesmo e o amor aos outros. Pessoas que te fazem mal e você não consegue superar.